um fracasso. Repito, um fracasso. Melhor ter ido embora agora nas quartas de final do que tomar uma pancada dura da Argentina na final. Bem, amigos do canal GB, pois é, antes de mais nada, deixa eu falar com você, né? Vai lá no sininho, pá, faz a sua inscrição, vamos juntos, cada vez o número é maior, o número de visualizações foi excelente em todos os comentários. Imagina se a seleção brasileira tivesse jogado alguma coisa, tivesse feito alguma coisa de positivo. Mas vamos lá, de novo nas quartas de final. Alguém rugou praga? Não. É que o futebol brasileiro vem caindo a cada Copa, Copa América, nas eliminatórias. Esse time que deixa a Copa América de forma lamentável, não que não tenha lutado no jogo contra o Uruguai, lutou muito, vou falar disso. O Uruguai não era um time mais pronto, não era um time melhor, o Uruguai não entrava como favorito, durou ali 20 minutos. Os primeiros 20 minutos, o Uruguai realmente teve a posse de bola, dominou o jogo, criou as oportunidades de gol, teve chute a gol, teve uma bola que desviou na cabeça do Militão, que o Alisson só olhou, torcendo para ir para fora. O centroavante perdeu um gol de cabeça sozinho no cruzamento. Depois o Brasil equilibrou o jogo. Não se pode reclamar que o time não tenha tido raça, vontade, que não tenha brigado pela bola. Brigou muito, lutou muito, assim como o Uruguai também lutou muito. Foi um jogo com cara de Brasil-Uruguai, aquela coisa de pegada, aquela coisa de pancada daqui, pancada dali, empurra dali, tumultua daqui, troca de empurrão, ameaça de um lado para o outro, e alguns lances violentos de parte a parte. Que não se diga que o Uruguai bateu. O que o Bruno Guimarães bate, o que o João Gomes bate, os dois times, jogo pegado, duro, e um juiz que não está à altura. Mas eu quero falar da Conmebol, um pouquinho da Conmebol mais à frente, porque o juiz, péssimo árbitro argentino, não estava à altura do jogo, da importância do jogo e da história de Brasil e Uruguai. Então teve raça, teve tudo. Mas, gente, a seleção brasileira não criou nenhuma chance real de gol. Nenhuma. Zero. Teve cobrança de falta, que a bola bate na barreira, que desvia, o Rodrigo 2 vezes. Não sei nem se teve uma terceira cobrança, não me lembro. Teve um chute a gol de fora da área, na direção do gol. E foi do Hendrick. Pegou uma bola, conseguiu girar, bateu de pé esquerdo, bateu fraquinho. A defesa foi tranquila para o goleiro, goleiraço da seleção uruguaia e do Internacional Porto Alegre. Depois foi lá decidir nos pênaltis, né? fazendo a primeira defesa. Então, uma seleção que não consegue fazer gol na Costa Rica, uma seleção que faz um gol na Colômbia num jogo que merecia perder, uma seleção que não faz nenhum gol no Uruguai quando teve mais de 20 minutos, sei lá, com um jogador a mais em campo e não faz um gol. Uma seleção que faz 4 jogos na Copa América, ganha 1 do Paraguai, e vou voltar a dizer, o Vini Júnior fez um primeiro tempo gigantesco, desequilibrou, e os paraguaios deram 2 gols de graça para a seleção brasileira, né? Naquela vitória de 4-1. Então, como analisar uma campanha dessa sem usar a palavra fracasso? Escreve aí para mim, por favor. Fracasso. Total e absoluto. Essa seleção brasileira, essa participação na Copa América, ela faz parte de um momento de seleção brasileira que é a pior fase de seleção brasileira na história do futebol. Começa lá atrás, começa com a bagunça do técnico, é o técnico interino, depois vem o técnico interino, vai vir o Ancelotti, não vem nada, cadê o Ancelotti? Nunca
Nunca ninguém ouviu ele dizer assim, vou. Não, então toda aquela confusão, depois veio o Dorival, não foi também muito bem nessa Copa América, mas é um técnico de qualidade, mas somando tudo, 2023 foi o pior ano da história do futebol brasileiro. 2 derrotas para times africanos, nunca tinha perdido. Times africanos, quer dizer, já tinha perdido com o Tite da Copa do Mundo, quando botou o time em reserva, né? Lá no Catar. Mas perdeu em eliminatórias, perdeu da Colômbia, perdeu do Uruguai, perdeu em casa da Argentina, nunca tinha perdido em casa o futebol brasileiro, nunca tinha perdido um jogo de eliminatórias, jogando em casa e perdeu no Maracanã para a Argentina. Termina o ano, aí veio o Dorival, olha, fiquei animado. Muitos de vocês devem ter ficado também com aqueles 2 primeiros jogos, vitória contra a Inglaterra, empate com a Espanha. Mas aí o Brasil jogou com muita cautela, jogou mais fechado. Hoje gosto de dizer que o reativo, para mim, joga fechado, chama o adversário para trás, joga fechado e faz uma jogada de velocidade e um contra-ataque, aproveitando os jogadores que tem essa característica. O Vini e o Rodrigo, por exemplo, o Ancelotti faz muito isso no Real Madrid, eles partem na velocidade, eles invertem as posições. Por falar nisso, né, o Rodrigo hoje não jogou. Também ouvi muita gente, o Rodrigo vai jogar onde ele gosta, onde ele começou, onde ele sabe, lá pela esquerda. Quem joga na esquerda, junto à linha lateral no Real Madrid, é o Vini Júnior. Eles invertem as posições, eles puxam o contra-ataque os dois, eles se mexem, o Vini cai para a direita, ele vai para a esquerda, muitas vezes vai para a esquerda. Não é ponto, não pode jogar por ali. Não pode pegar o jogador como o talento dele, botar naquela posição e tirar ele do jogo. E isso foi um dos grandes problemas da seleção brasileira. Então, não fez gol, porque não criou chance de gol. Porque só deu um chute no gol de fora da área. E aí, dentro desse jogo tumultuado, pegado, que agrada muito mais ao Uruguai, pelo espírito do jogador uruguaio, agrada muito mais ao time uruguaio, o jogo foi levado para os pênaltis. Ficou claro, quando tinha um jogador a menos, a ponto do técnico Louco Bielsa, que técnico fantástico, tirou o centroavante dele, colocou o Arrascaeta no meio, já tinha tirado o De La Cruz, já não aguentava mais de tanto que tinha corrido, fechou tudo ali, para levar para os pênaltis, confiando no momento da seleção do Uruguai, que é o melhor momento da seleção do Uruguai dos últimos tempos, confiando de que eles iam para bater, para fazer e para ganhar. Que não é a mesma coisa que a gente sentiu na seleção brasileira, como não foi na decisão contra a Croácia lá na Copa do Mundo, como não foi agora de novo. O time do Brasil bateu 4 pênaltis, fez 2 gols. Mesma coisa que na Copa do Mundo. Mesma coisa que na Copa do Mundo, perde o primeiro. O Militão bateu mal, porque bateu a meia altura, sem muita força, o goleiro quando é bom vai lá e pega. Aí depois fez 2 e perdeu o 4. A Copa do Mundo foi igualzinho, a mesma coisa. E olha que o Uruguai podia ter decidido ainda antes, podia ter feito 4 gols na 4ª cobrança, aí ainda seria pior para o resultado para a seleção brasileira. Mas eu fico aqui pensando, 37 dias que essa seleção está junto. Acho que nem em Copa do Mundo ultimamente não tem tanto tempo para se treinar, para jogar, porque você tem os treinos, você tem 4 jogos, você tem tudo ali para ir acertando. Não temos laterais. O Danilo foi muito correto quando deu a entrevista, dizendo que é importante que se dê apoio a esses jovens para que o time possa evoluir, que possa crescer, que ele teve muita honra de estar jogando na seleção brasileira, de ser capitão da seleção brasileira, deixando claro isso assim, deixa eu até dizer, não sei se volto, acho que meu tempo talvez tenha terminado, e terminou mesmo, jogando naquela posição, absolutamente terminou. Na esquerda joga o Wender, joga o Arana, também não resolve. Não tem um centroavante, não tem um jogador fixo na frente. O Hendrick não é esse jogador porque ele mexe para lá, mexe para cá, o garoto chegou com muita vontade, tomou trombada nos uruguaios, deu trombada nos uruguaios, mas só deu um chute em gol e fraquinho. Também não teve não fez também uma grande partida, mas é um menino de 17 anos. Foi a primeira oportunidade que
que ele teve, o Dorival vinha segurando com a ausência do Vini e colocou ele para jogar. Podia até ter continuado com o Rafinha, com o Rodrigo, botado o Martinelli na esquerda, mas não, preferiu começar com ele. Mas o drama está mesmo no meio campo. O que faz o meio campo do Brasil? Cria o quê? Ele marca e faz falta. Dá muita pancada. Mas cria o quê? Volto a dizer. Nunca tinha visto isso. Porque isso não faz parte da história da seleção brasileira de futebol. Vou nem citar nome, porque senão vai ficar meia hora falando aqui. Todos os craques, jogadores geniais que jogaram no meio-campo e no meio-campo que chega para o ataque, na história da seleção brasileira. Todos os jogadores dessa seleção jogam em times pequenos da Premier League. Ah, mas o Newcastle classificou ali, o Newcastle lá nos anos 80. Então vamos deixar o Newcastle como médio. Porque o João Gomes joga no Wolverhampton, o Paquetá joga no West Ham, o André joga no Fulham, o Bruno Guimarães joga no Newcastle. Médio, vai. De médio para baixo. Nunca existiu isso na seleção brasileira. Pega a Colômbia, o meio campo dela joga no futebol do Brasil, né? Um joga no Palmeiras, o outro joga no São Paulo, o outro joga no Fluminense. Aí você pega o do Uruguai, um joga no Paris Saint-Germain, o outro joga no Real Madrid, os outros dois jogam no futebol brasileiro, no Flamengo. Não dá, gente. Se nós não temos lateral, vai lá no Palmeiras pega o lateral direito que tem. Vai lá no Flamengo pega o lateral esquerdo que tem. Um meio-campo que não cria nada. Não tem lugar para o Veiga, não tem lugar para o Gerson, não tem lugar para ninguém. Estou citando nomes assim. Alguma coisa tem que mudar. Porque nesse momento, a seleção brasileira tem que pensar nas eliminatórias. Elas recomeçam em setembro. E a seleção brasileira está em 6º lugar nas eliminatórias. Volto a repetir. 6º lugar nas eliminatórias. E vai ter que ganhar. E vai ter que voltar forte. E vai ter que ter um meio-campo que crie jogadas. Vai ter que ter jogadores que finalizem. Eu até esqueci. O Dorival sempre disse que ele gosta, sempre jogou com o centroavante ali de origem, naquela posição. Então por que o Pedro, por exemplo, não está lá? E não tem nenhum jogador de todos esses que vêm do futebol europeu. Olha, gente, quer saber de uma coisa? Melhor ter ido embora agora nas quartas de final do que correr o risco de perder mais uma para a Colômbia, mas vai que chegasse a final, imagina tomar uma pancada dura da Argentina na final. Gente, está claro que tá tudo errado, assim como a Conmebol fez tudo errado, a Copa América é tudo errado. Se joga numa fase em que os clubes pagam por ceder seus jogadores na Eurocopa. Os clubes europeus estão de férias. Os campos, Conmebol não tem nem moral para obrigar os americanos a colocar o campo nas dimensões normais. Para um jogo da grandeza, da dureza, da história de Brasil-Uruguai, de Uruguai-Brasil, bota um árbitro argentino que não é nem primeiro nível, mas horroroso, sem firmeza, sem moral, um horror a arbitragem. Não foi o resultado, mas é porque a Conmebol faz tudo errado. Se a Eurocopa tem oitava de final, quarta de final, semifinal, final, como tem a Copa do Mundo, por que a Copa América tem um jogo a menos? E por que quando empata o jogo na Eurocopa tem prorrogação antes da decisão por pênaltis? Como é na Copa do Mundo? Por que na Copa América, quando empata, vai direto para a cobrança de pênaltis? Só a final, por acaso, se tiver empate na final, é que tem uma prorrogação antes de persistir do empate se ir
para a cobrança de pênaltis. Eu não gosto dessa Copa América do jeito que é, mas gosto menos ainda da seleção brasileira do jeito que é. Escreve aí para mim. Seleção brasileira na Copa América de 2024. Um fracasso. Repito, um fracasso. E que se arrume um jeito de melhorar o time, de trazer novos jogadores, levar gente do futebol brasileiro para jogar no lugar e muito jogador que está ali na seleção, para que se possa ter o melhor rendimento nas eliminatórias. Repito, 6º lugar é o lugar do Brasil nesse momento das eliminatórias. E a participação brasileira nessa Copa América foi profundamente lamentável.